Olá, irmãos, a paz do Senhor. Para nós, queremos externar a nossa alegria e satisfação de estarmos mais uma vez falando com vocês e tendo a oportunidade de refletir em mais um estudo da Palavra de Deus. Nessa semana, estaremos efetivamente na lição 4, que traz como tema a Igreja e o Reino de Deus. Estamos falando da Assembleia de Deus Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, região do Vale do Rio Doce. E estamos aí trabalhando nesse trimestre em um assunto também de grande relevância. Hoje iremos abordar essa matéria que vem efetivamente enriquecer as nossas vidas quando teremos a oportunidade de refletir sobre a importância e o significado do Reino de Deus. Essa lição está embasada no Evangelho sinótico de Marcos, no seu capítulo 1, do verso 14 ao verso 17, que diz o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós tomamos como um texto áureo para essa lição o verso 15, que é dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática diz: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Portanto, o tema não poderia ser outro do que a igreja e o reino de Deus. Por se tratar de um tema dessa natureza, nós temos aqui uma palavra-chave dentro do estudo deste dia, que é o reino, né? O reino de Deus. A introdução diz o seguinte: a Bíblia apresenta Deus como um rei. Vejam bem, a Bíblia apresenta Deus como um rei, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nessa lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. O estudo foi dividido em 3 tópicos: natureza do reino de Deus, a igreja e as dimensões do reino de Deus, a igreja no contexto do reino de Deus. No primeiro tópico, com 3 subtópicos: o reino de Deus é universal, soberania divina e os acontecimentos do mundo, o reino de Deus é a nação de Israel e a igreja. Pois bem, olha só, quando nós falamos no reino de Deus, é necessário destacar
que estamos falando de algo muito especial. Obviamente, todo reino tem um rei. Esse é o reino de Deus, o rei desse reino é Deus. Naturalmente, é uma palavra que estamos familiarizados a ela, quando nos referimos a um rei como chefe de Estado. É aquele que, por exemplo, no nosso país, o chefe de Estado é conhecido como presidente da República. E num país monárquico, o chefe de Estado, ele é um rei, monarca, o rei. Agora, o que é importante frisarmos, uma vez abordando a maravilha deste tema, que o reino de Deus não é deste mundo. Quando nós recebemos a oportunidade para fazermos parte desse reino, é necessário levar em consideração, de início, que iremos fazer parte de um reino que não é dessa terra. Basta lembrarmos que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é eterno. Deus é santo. Deus é justo. Então, se começarmos a analisar pelos atributos dele, nós iremos ver que estamos falando de um reino espiritual, um reino eterno, um reino de justiça, um reino onde impera a santidade, a verdade. São fatos que não podem serem isolados desta ideia, né? O reino de Deus, por falar no reino de Deus, vamos imaginar da seguinte forma: primeiro, estamos diante de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Um reino que é universal. Um reino que é universal. Quer dizer, ele abrange, alcança todas as dimensões da matéria e da metafísica, ou seja, tanto da dimensão tangível, material, e da imaterial. A palavra de Deus, nós vamos ver que Daniel faz uma referência a isso aí, como o Deus, o Senhor, né? Aquele que habita na luz e vê os que estão nas trevas. Olha só, por falar de um reino universal de poder, vamos dizer, aquele que habita na luz e vê os que estão nas trevas. Aquele que tem poder para dar e tornar a tomar, tira reino, estabelece reinos, muda os tempos, muda as horas. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, 19 a 21, nós vamos ver essas verdades. Por exemplo, o autor aqui deixou registrado, eu achei muito interessante essa questão de Daniel 4, 35, né? Daniel 4, 35 registra uma ocasião em que Daniel aborda o rei Nabucodonosor, entregando-lhe uma mensagem, reportando sobre uma fase da vida daquele monarca soberbo, orgulhoso, que ele iria viver como um animal, pastando, e ia sair de dentro da sua casa, dos costumes, para se ver que existe alguém que está acima de todas as coisas. Assim ele foi
ele foi humilhado, porque ele se sentia em uma posição que se achava melhor do que todos. Então, nessa ocasião, dentro dessa ideia de cognitiva, vamos dizer assim, é necessário destacar essa característica do reino de Deus, quando ele está acima de todas as coisas. Tanto com relação, quando nós falamos no reino universal, tanto com relação às hostes angelicais, como a todo o reino humano na terra dos viventes. Portanto, não havendo nada que esteja fora do alcance desse reino universal de Deus. Para explicar essa característica do reino de Deus, da sua abrangência, né, da sua conexão, eu costumo abordar o seguinte exemplo. Lembrando que toda a matéria, né, toda a matéria física, ela é constituída de átomos, que é a parte indivisível da matéria, é a parte indivisível. E poderíamos imaginar assim, o nosso corpo é constituído de átomos. Nosso corpo, esses átomos formam, a união desses átomos, formam moléculas. E essa parte indivisível da matéria, mesmo assim, ela é vista em três aspectos. É como se um átomo ele tem um núcleo que possui prótons e nêutrons. E na sua eletrosfera, essa parte indivisível da matéria, na eletrosfera desse átomo, estão os elétrons. Enquanto os prótons e nêutrons são fixos, os elétrons nas eletrosferas dos átomos eles circulam. E é interessante que a circulação desses elétrons no átomo que compõe, nos átomos que compõem o seu corpo, Deus está no controle, está contemplando essa circulação aonde produz energia. Portanto, não existe dimensão, não existe nada que esteja fora do controle e do alcance do nosso Deus. Observemos a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Deus, ele fez o homem e o colocou como um rei sobre a terra, dando-lhe liberdade de ação. Naquele dia, o Senhor mostrou até onde poderia ir a sua liberdade, e esta estava restringida a não provar da árvore do conhecimento, mas, infelizmente, induzido pela serpente, o homem veio provar. E a partir de então ele experimenta a morte, pois esta é uma decorrência do pecado, razão pela qual nós temos que enfrentar esse pesadelo como uma herança lá do Éden. Agora, preste atenção. Os homens cresceram e ocuparam a terra. Hoje nós temos milhões de pessoas sobre a face da terra, os seus 5 continentes. Agora, importante destacar que tanto nessa esfera física, como na metafísica,
tanto nos termos materiais como nos imateriais, nada vai se processar aleatoriamente, ou seja, fora do controle de Deus. Há, portanto, uma certa liberdade, pois não podemos, por um lado, atribuir a Deus determinados eventos que são, por sua vez, consequentes da ação humana ou até mesmo de agentes espirituais. Contudo, deve-se levar em conta que estas coisas que acontecem, podendo ser compreendidas como os desastres naturais, que na sua maior parte advém de um desequilíbrio natural em virtude das ações humanas. Nós vemos isso no clima, nas chuvas e muitos outros exemplos, das enfermidades, por que não dizer? Muitas enfermidades que assolam a humanidade foram criadas pelo homem. É fruto de experiências em laboratórios e aquilo sai contagiando, contaminando e trazendo prejuízos, muitas das vezes irreparáveis. Agora, em que pese todos esses acontecimentos que não fazem parte do projeto de Deus, eles acontecem dentro de uma permissão de Deus. Porque além, é importante destacar aqui a soberania divina e os acontecimentos do mundo, que nada pode acontecer, nada pode aperfeiçoar sem a permissão de Deus. O grande exemplo disso que estamos falando está lá no livro de Jó. A Bíblia diz que reunia-se os filhos de Deus e Satanás aparecia entre eles. E o Senhor perguntou: de onde vieste Satanás? Satã, né? De onde vieste Satã? Satã dizia que ele tinha vindo de rodear o mundo. E o Senhor o perguntou: observaste meu servo Jó? E ele começa, a partir de então, lançar um desafio. Que Jó era fiel a Deus, tendo em vista a sua felicidade. Mas, o que aconteceu? Deus permitiu Satã tocar na riqueza de Jó. Tendo satisfeito ele, quanto ao tocar na riqueza de Jó, Jó permaneceu fiel. Deus permitiu ele ir mais além, tocar na família de Jó. Ele tocou, Jó perdeu todos os seus filhos. Depois, ele não satisfeito insiste. Deus permite que Satã tocasse na saúde de Jó. E naquele momento, o Senhor disse: porém na sua vida você não toca. Então olha só, então quer dizer que o adversário, Satã significa adversário, ele só podia ir até onde Deus permitiu. Então não tem essa principados, potestades, governadores e hostes não têm a liberdade de fazerem o que querem ao seu bel prazer. Assim como os homens que pensam que podem fazer
aquilo que estão diante dos seus olhos, tem alguém no controle desse negócio aqui. Tem alguém no controle da Terra, onde estão os humanos, do cosmos, dos planetas, dos astros. Tem alguém no controle, tanto na esfera física como na espiritual. É isso aí. O reino de Deus e a nação de Israel e a igreja. Aqui devemos destacar que quando nós falamos do reino de Deus, não estamos, evidentemente, nos reportando somente à igreja, né? Porque no Antigo Pacto, no período veterotestamentário, Deus estava lá numa época em que Israel era uma tribo, período tribal, né? Tendo lá as tribos, filhos de Israel, formaram 12 tribos. Era inclusive a forma como se constituíam os altares de sacrifício. Então, mas lá estava o reino de Deus sobre eles. Ele era um estado teocrático, assim como tem governo democrático. Democrático diz que um governo do povo, e tem o teocrático, onde é um governo de Deus, entendeu? É um governo de Deus. E isso era o que acontecia com Israel. Agora, aquele momento, aquele período de Israel que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, lhe faz promessas, estava o Senhor, naquele momento, para através da lei, falar de coisas futuras. E dentre as coisas futuras que Deus falava, anunciava, estava o surgimento da igreja. Então aí nós vemos, né, a igreja surgindo com o ministério messiânico. E dentro desse contexto, a existência do reino de Deus. No segundo tópico dessa lição, nós falamos que o reino de Deus como realidade presente. Uma realidade. Isso aqui é muito importante. Efetivamente, aqueles que meditam, que estão refletindo sobre a fé, né? Nós devemos levar em consideração que o reino de Deus é uma realidade. Obviamente, se este representa cura, ele representa prosperidade, representa salvação, perdão de pecado. Isso não é uma ficção, isso é uma realidade. Estes fatos extraordinários provocaram ciúme e ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Isso, Mateus 12, 24, registra um fato em que o Senhor Jesus havia libertado um endemoniado. Então, de que estamos falando? Estamos falando dos milagres, dos sinais sobrenaturais que acontecem no reino de Deus, na vida daqueles que tenham oportunidade de interagirem com Deus através do seu reino. Aí eu pergunto, estamos falando de reino, e onde está o reino de Deus? Lá no período inicial da igreja, lá no primeiro século, as palavras de Jesus, ele disse que era chegado aos discípulos, aqueles a quem ele ministrava, ele disse que era chegado a eles o reino de Deus. Inclusive nessa ocasião em que ele foi abordado, né?
ele foi abordado pelos fariseus que o acusavam de fazer sinal em nome de Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu vem de Baal-Zebub. A palavra Beelzebu vem de Baal-Zebub. Jesus disse que, na seguinte expressão, se ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus, através do poder de Deus, era chegado a eles o reino dos céus. Então, o reino de Deus, esse reino do céu que é chegado, eles viviam na época do reinado, período do Império Romano. Quem era o rei? Apesar que lá tinha um rei Herodes, tinha o governador Pôncio Pilatos, mas na verdade o rei maior daquele negócio era César em Roma. Mas o Senhor estava falando de um reino que estava chegando até eles. Mas que reino é esse? Onde ele está? Aqui é muito importante destacar que esse reino ofertado por Deus aos homens não é um reino para cobrar impostos dos seus súditos, para estabelecer limitações, entre outras coisas, como nós observamos em qualquer estado politicamente organizado, uma nação, né? Qualquer nação politicamente organizada, como no caso o Estado brasileiro. Esse reino, se esse reino é de Deus, Deus é espírito, esse reino é espiritual. Esse reino é espiritual. O Senhor Jesus disse que, para os seus discípulos, eu não sou deste mundo, vós também não sois deste mundo. E o fato, inclusive ele falava, se os discípulos iriam sofrer perseguição, era pelo fato exatamente deles não pertencerem ao mundo. Seriam aqui apenas peregrinos. Uma vez que faziam parte de um reino que pertencia a Deus, um reino eterno. E esse reino era marcado pelo fato de pertencer a Deus. Olha que maravilha relacionada ao reino de Deus. Toda pobreza, todo opróbrio, doenças, dificuldades, são observadas no presente século. É incrível uma vida que passa como uma flor de 11 horas. De manhã um botão, entre 11 horas, entre 10 horas em diante, 11 horas, ela está lá aquela linda rosa. Ele para as 14 horas já murchou e daqui a pouco já não existe mais. Assim é a vida do ser humano. 50, 70, 100 anos. Muitos pela sua robustez conseguem chegar aos 100. Mas seja de uma forma ou de outra, esses anos passam num instante. A vida é efêmera. E o homem aposta tudo, todas as suas forças, os seus sonhos, nesse tempo passageiro. Conquistar patrimônio,
conquistar posição social e muitas outras coisas alcançáveis nesta vida. Entendeu? Aí o que acontece? Só que isso passa tão rápido e se vai. Mas o reino de Deus, a proposta do reino de Deus, é algo eterno, é algo que dura para sempre. É algo que não pode ser alcançado pela corrupção. Entendeu? Nós vemos aqui, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva, e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. O reino de Deus como realidade futura. Ora, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão do porvir. A Bíblia nos fala com relação aos fiéis, né? Aqueles que guardarem o conserto da palavra de Deus. A Bíblia diz que um dia eles vão receber por herança algo que Deus preparou para eles. Entendeu? Algo que Deus preparou para eles. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, está lá no livro de 2 Coríntios, quando ele estiver derrotado o pecado de uma forma ampla e restrita, quando ele estiver colocado a casa em ordem, a Bíblia diz que o último inimigo que ele há de derrotar, o último inimigo, veja bem que o último inimigo que Deus há de derrotar não é o pecado. O pecado, ele já começou a derrotar o pecado há muito tempo. A partir do momento em que aqueles primeiros discípulos se converteram, desceram as águas e se tornaram fiéis a Deus através da mensagem do Evangelho, o pecado já estava sendo derrotado. Mas a palavra de Deus diz que quando ele estabelecer a ordem, aí não tem mais nada fora do lugar. Ele entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o futuro do reino de Deus, é exatamente após, isso acontecerá após ele dizer para os fiéis: vinde benditos do meu Pai, receberei por herança aquilo que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Então, algo idealizado pelo Senhor, projetado por Deus, essa é a sua dimensão futurística, né? No terceiro subtópico, eu venho aqui a distinção entre igreja e reino de Deus. É necessário destacar que a igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja, ela está contida no reino de Deus. Até porque, no período vétero, a nação de Israel fazia parte do reino de Deus. A igreja vai surgir a partir do Messias, quando Daniel profetiza 70 semanas do Messias, né? 69 semanas do Messias. Cumpridas 69 semanas, o Messias é tirado. Isso cumpriu quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se rende ao Pai e por alguns instantes ele morre, experimenta a morte, como qualquer ser humano. Mas, a partir dali, depois de 3 dias, ele ressuscita. Ele ressuscita e começa uma pausa na história, cumprindo a profecia no livro de Gênesis, no capítulo 48,
no seu verso 19, da bênção de Jacó sobre o seu neto que nascera no Egito, um neto miscigenado, filho de descendente de Israel, pois era filho de José, mas era filho de uma egípcia também. Ali estava Efraim, que Jacó dizia que ele representava uma multidão de nação, a plenitude dos povos, entendeu? A plenitude dos povos. Então aqui, estamos falando dessa plenitude representando uma igreja formada por judeus e gentios. A igreja, mesmo inserida no contexto de reino, não existia no Antigo Testamento, como nós falamos aqui. Ela não existia. Lá estava Israel. Mas ela vem surgir em Cristo, uma oportunidade em que, mesmo habitando num corpo que nos coloca em vulnerabilidade, quando habitamos no corpo, vai surgir a figura da carne, aonde é observável regiões em guerras, em lutas, pois a carne ela inclina para as coisas do mundo, ela inclina para o pecado, mas há lutas espirituais para que a carne, para que seja negado isso à alma e o nosso espírito viva através da comunhão com Deus. E mesmo estando, portanto, no mundo, numa esfera de vulnerabilidade, é possível viver um momento intenso, tão sublime, tão importante. É uma vida de comunhão com Deus, uma vida de experiência com Ele, uma vida espiritual. Paulo chama isso de tesouro em vasos de barro. Vasos de barro é o seu corpo, que é composto pela sua alma e pelo seu espírito. Se o seu corpo é composto pela sua alma e pelo seu espírito, você é um homem. Homem, eu digo aqui no sentido do gênero humano, né? E nessa situação, você está em vulnerabilidade. Entretanto, em Cristo você tem a oportunidade de participar do reino de Deus, e aonde nada lhe é impossível a partir daí. Então isso é algo excepcional, extraordinário, né? A igreja expressa o reino de Deus, a igreja foi idealizada, ela foi projetada, entendeu? Ela foi projetada para ser a expressão do reino de Deus, porque através da igreja Deus manifesta o seu poder, através da igreja nós podemos ter experiências singulares com o Senhor, quando nos conectamos com Ele, quando com Ele nos interagimos, nós vivemos algo excepcional, são momentos extraordinários. É óbvio que não se pode descrever com palavras, não tem como te dizer o que isso representa, o que isso significa. Se você quiser saber, você tem que provar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E quando você prova de Deus, você ingressa, quando você conhece, você ingressa nesse reino, aí você começa a ver o que Ele efetivamente representa para nós, né? A igreja e a mensagem do reino de Deus. Aí nós vamos lembrar lá de Mateus, né? Quando o Senhor
Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 20 em diante, onde ele comissiona seus apóstolos. Ele diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, é uma missão da igreja. É uma missão importantíssima de anunciar o quê? Anunciar o reino de Deus, de levar essa riqueza indescritível para os seres humanos que a desconhecem, né? Os novos na fé eram conscientizados. Naquela época, né, quando Paulo pregando o Evangelho, né, os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Isso que nós estamos falando, o reino de Deus é uma realidade, é fático. Não é algo que história em quadrinho, não é fantasia, não é ficção, não é uma criação humana, é algo que você experimenta através da fé e você se surpreende pelos resultados, entendeu? O reino de Deus é uma realidade. Imaginemos que os discípulos levavam essa mensagem aos distantes e eles tinham oportunidade de conhecer o reino de Deus. Um reino que não é deste mundo, um reino que é eterno, um reino que começa aqui e vai concluir na eternidade. Quando chegarmos lá, um dia, iremos estar num lugar onde não precisaremos mais de luz, não precisaremos mais do sol, da lua, luz do sol, luz da lua, não precisaremos mais de chuva, lá não tem delegacia, não tem presídio, não tem cemitério. A Bíblia diz que ali não haverá tristeza, não haverá dor, ali só haverá mesmo um grande amor. Então esse é o lugar, é o reino de Deus, um lugar que está preparado, né? Um lugar pronto para aguardar aqueles que são fiéis. A conclusão dessa lição diz o seguinte: nessa lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois esse é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. É isso aí. O reino de Deus é uma proposta do Senhor para aqueles que querem ser felizes. E ser feliz para sempre. Não ser feliz por um momento, entendeu? Não ser feliz por uns anos, mas para a eternidade. Estamos chegando ao término desse estudo, queremos estar te convidando a participar conosco, né? Em uma das nossas concentrações de fé. Ocorre às quintas-feiras, a partir das 19 horas, aos domingos, a partir das 19 horas, e domingo pela manhã temos estudo bíblico. Temos estudo bíblico pela manhã. Queremos ser o nosso convidado especial. Quero orar por você nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por ter nos concedido tão nobre oportunidade. Eu quero entregar, Senhor, cada ser humano que nos acompanha, que interage conosco através desse canal, que eles sejam ricamente abençoados e alcançados pelo teu amor e a tua misericórdia. Se oramos, ó Deus, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Continue conosco. Passe esse estudo para alguém que você ama. Eu tenho certeza que isso vai fazer bem para esta pessoa.
Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.